Olá, estudantes do ensino médio da Escola Dionísio Benzes de Carvalho e demais participantes. Saudações a todos. Hoje, 16 de setembro de 2020, inicia nossa primeira aula, a aula de número 1 de Química, cujo assunto é o átomo. Após a explicação do assunto nesta videoaula, vocês terão uma atividade avaliativa que, para os alunos do segundo EJA, turmas A e B, da Escola Dionísio Mendes, estarão respondendo no caderno e tirando foto e, em seguida, enviar no privado do meu WhatsApp. Desejo a todos bons estudos. Bom, começando o assunto, cujo a introdução tem um título, o que é um átomo? Veja na imagem abaixo, onde temos uma sequência de uma folha de papel. Repare que em cada sequência ela está sendo cortada. Se por acaso triturássemos até o fim, onde iríamos chegar? Imaginar que assim, a gente está cortando essa folha de papel até chegar uma parte que a gente não consegue enxergar mais nada. Aonde que a gente está chegando nessa pequena parte? A resposta é no átomo. Ou seja, o átomo ela é a menor unidade de uma matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço, tá? Pode ser de pequena dimensão, como um grão de areia, ou uma bactéria, ou até mesmo um vírus, até seres de grandes dimensões. Por exemplo, rochas, caneta, casa, nós, seres humanos, tudo que está na Terra e no universo é composto por matéria. Se ocupar espaço, não importa o tamanho, está sendo, na verdade, uma matéria, tá? Então, o que acontece? Toda matéria é composta por partículas, tá? Por menores partículas. Cada matéria é feita por menores partículas. E essas partículas recebem o nome de átomos. Então, repare na figura que nós temos uma ilustração de um átomo. E repare que neste átomo existe pequenas esferas, várias bolinhas de cor diferente. Esferas de cor azul, esferas de cor vermelha e esferas de cor amarela. A gente vai ver o que representa cada esfera dentro de um átomo. Os átomos estão em todos os lugares, tá? Então nós, seres vivos, nós possuímos bilhões, trilhões de átomos em nosso corpo. Um carro possui também trilhões de átomos. O planeta Terra possui infinitos átomos que não conseguimos nem contar. Então, nesta imagem aqui, representando um copo de água, e esta água, se a gente pudesse aumentar, veremos que essa água é feita por vários átomos, tá? Representado por essas esferas de cor vermelha e esferas de cor azul. Cada esfera, cada bolinha dessa, a vermelha e a azul, representa um único átomo. Então, como o átomo está dividido? O átomo está dividido em duas partes. A primeira parte é a eletrosfera e a segunda parte é o núcleo. O núcleo também é conhecido por núcleo atômico ou região nuclear, tá? Então você pode falar núcleo ou núcleo atômico, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então o que acontece? Nós temos a eletrosfera, que é essa parte mais externa do átomo, que a eletrosfera possui, repare na imagem aí, umas bolinhas de cor branca, tá? Essas bolinhas de cor branca que está na eletrosfera são subpartículas, ou seja, menores que a partícula de um átomo. O átomo é uma partícula. E esse átomo existe subpartículas. A primeira subpartícula está na eletrosfera, essa parte mais externa. E essa subpartícula, essa bolinha de cor branca, recebe o nome de elétron. Então reparei que nós temos vários elétrons dentro da eletrosfera. Os elétrons possuem carga negativa. Tá? O que vai diferenciar os elétrons das demais subpartículas é a carga. A carga do elétron ela é negativa. Então a gente entrando mais dentro do átomo, a gente vai chegar na região nuclear, ou seja, o núcleo atômico. No núcleo, repare que nós temos bolinhas de cor amarela e bolinhas de cor laranja. Essas bolinhas de cor laranja são subpartículas que recebem o nome de prótons. Essas bolinhas de cor amarela são subpartículas que recebem o nome de prótons. Repare que nessas bolinhas de cor amarela existe um sinal de mais, ou seja, mostrando que os prótons possuem carga positiva, tá? E nas bolinhas de cor laranja recebe o nome de nêutrons. Os nêutrons são subpartículas que se encontram no núcleo atômico e esses nêutrons, repare que não tem sinal nenhum, ou seja, os nêutrons não possuem nenhuma carga. Os nêutrons não têm carga positiva e nem têm carga negativa.
tá? Por isso que recebemos esse nome de nêutron. No próximo slide, a gente vai focar agora na eletrosfera. Dessa forma, podemos imaginar que em uma matéria, por exemplo, em uma gota d'água, existem bilhões de moléculas. E cada molécula possui átomos unidos entre si. E cada átomo é feito de subpartículas, tá? E essas subpartículas temos prótons, elétrons e nêutrons. A gente vai começar agora na eletrosfera. A eletrosfera temos subpartículas conhecidas por elétrons, ou seja, possui carga negativa. Repare nessa imagem aqui que os elétrons têm representado pelas bolinhas de cor azul, tá? Essa região mais externa é a eletrosfera e dentro da eletrosfera a gente encontra o elétron, que são essas esferas de cor azul. No núcleo atômico, nós temos dentro dele dois tipos de subpartículas. A primeira subpartícula é o próton, tá? Que é essa de cor amarela, que tem um sinal de mais, mostrando que o próton tem carga positiva, e a segunda subpartícula é o nêutron. O nêutron tem na imagem tem essa cor alaranjada, que o nêutron não tem carga nenhuma. Então, na região nuclear, no núcleo atômico, nós temos duas subpartículas, os prótons e os nêutrons. Então, desta forma, veja como é que fica a sequência da matéria até o átomo. Repare que em uma pequena gota d'água, essa pequena gota d'água nesta imagem representa a matéria. E esta matéria é composta por molécula. A molécula é o seguinte, na observação, a molécula é a união de dois ou mais átomos. Então, se você tiver dois átomos unidos entre si, grudados um no outro, a gente tem uma molécula. Pode ser 2, 3, 10, 1 milhão de átomos grudados um no outro, a gente forma uma molécula. Só um momento. O que acontece? Dentro da molécula, ela é formada por átomo. Então, o que acontece? O átomo, a gente repara na imagem, que ele é composto por, primeiramente, continuando, no átomo nós temos 3 subpartículas. Essa primeira subpartícula de cor verde é o elétron, que está na região mais externa do átomo, ou seja, na região da eletrosfera. Na parte interna do átomo nós temos o núcleo, e antes que o núcleo temos duas subpartículas, o próton, carga positiva, que é representado por essa esfera de cor vermelha, e o nêutron, que é carga nem positiva e nem negativa, não tem nenhuma carga o nêutron, tá? Representada por essa esfera de cor um pouco azulada. Então, para que serve a quantidade de elétrons? Então, os átomos, eles são diferenciados de um para o outro pela quantidade de elétrons. Então, a primeira utilidade dos elétrons será para diferenciar os átomos. Por exemplo, o átomo de hidrogênio possui apenas um elétron, enquanto que o átomo de oxigênio possui outros elétrons. Repare nessa imagem que nós temos dois tipos de átomos. Lado esquerdo, o átomo de hidrogênio, que repare que na esfera de cor vermelha só possui uma delas, ou seja, um único elétron. Então, se na natureza você encontrar um átomo e você perceber que este átomo possui apenas um elétron, você pode dizer 100% de certeza que esse átomo é o átomo de hidrogênio, tá? Em comparação, o átomo que está no lado direito dessa imagem, que é o átomo de oxigênio, repara que ele possui 8 elétrons, ou seja, 8 bolinhas vermelhas, né, nessa imagem aqui. Então, o átomo de oxigênio possui 8 elétrons. Se a gente perceber na natureza que um átomo tiver 8 elétrons, você pode dizer de cara que ele é um átomo de oxigênio, tá? Nunca um outro átomo vai ter a mesma quantidade de elétrons de um átomo em comparação. Por exemplo, eu posso pegar um átomo de ferro e dizer que ele tem 8 elétrons? Não, porque quem possui 8 elétrons é apenas o átomo de oxigênio, tá? Uma observação aí embaixo está o seguinte, ó, não iremos neste primeiro momento focar no núcleo. Então repare que a gente vai focar nessa primeira aula apenas os elétrons para diferenciar o tipo de átomo, porque pela quantidade de elétrons você sabe qual átomo ele é, tá? Em outros exemplos de átomos, nós temos o seguinte, nós temos 4 tipos de átomos aqui só para dar um exemplo.
O átomo de hidrogênio possui um elétron, o átomo de hélio possui 2 elétrons. Se por acaso na natureza você encontrar um átomo que possui 4 elétrons, que átomo é esse de acordo com a imagem? É o átomo de berílio. O átomo de oxigênio possui 8 elétrons. Então o que acontece? A quantidade de elétrons é como se fosse a identidade do átomo. Você sabe qual é o tipo de átomo pela quantidade de elétrons que ele possui. A diferença de um átomo para outro é o número de elétrons, como havia dito, tá? Como cada átomo tem a quantidade exata de elétrons na eletrosfera, criou-se então a tabela periódica dos elementos químicos para poder organizar, de forma crescente, ou seja, daquele átomo que possui a menor quantidade de elétrons na tabela periódica até aquele átomo que possui a maior quantidade de elétrons. Então, na tabela periódica, a gente começa lá em cima, a gente vai ver agora, daqui a pouco. Lá em cima a gente vai ver o átomo que possui apenas um elétron, a depois na direita o átomo que possui 2 elétrons, depois o que possui 3, ou seja, de forma crescente, tá? Os átomos de acordo com a quantidade de subpartículas, os elétrons. Como havia dito, é de acordo com os elétrons que você diferencia os átomos. Nessa tabela periódica, qualquer pessoa sabe quantos elétrons tem cada átomo de um elemento químico. Eu quero saber quantos elétrons tem o elemento químico ferro, quantos elétrons tem o elemento químico ouro, ou o elemento químico alumínio, enxofre, etc. Tá? Então, para você saber, é só consultar a tabela periódica. Na tabela periódica, os nomes dos elementos químicos estão representados por letras do alfabeto. Então, o que acontece? Por exemplo, o átomo de hidrogênio é representado pela letra H maiúsculo. Então, a letra H em maiúsculo representa o átomo de hidrogênio. O átomo de ferro, na tabela periódica, é representado pela abreviação do letra F e E. Repare aqui no texto que o F está maiúsculo e o E está minúsculo. Então, se você tiver duas letras, a primeira letra do alfabeto será maiúscula e a segunda letra será minúscula, tá bom? E repare que nós temos o ouro. Mas, professor, o ouro, ele está aqui na abreviação com AU. Não tinha que ser OU para a abreviação de ouro? É porque o ouro está em latim na tabela periódica, ou seja, alguns elementos, como o ouro, estão escritos pelo idioma latim, que no caso o ouro, em latim, lê-se aurum. Então, por isso que colocou AU na tabela periódica, por causa do ouro que está escrito em latim, que é aurum, tá? A gente vai ver alguns elementos na tabela periódica que a abreviação, as letras estão diferentes do que a gente pronuncia. Se você vê essa diferença, é porque ele foi escrito, a tabela periódica foi escrita na linguagem latim. E a ciência usa o latim para escrever as nomenclaturas, os nomes científicos, tá? Vamos ver a tabela a seguir, então. Aqui nós temos a tabela periódica, eu coloquei uma bem assim resumida, tirei eu excluí as máximas informações, só para vocês focarem nessa tabela periódica, as letras e os números que estão em cima dela. Por exemplo, se a gente focar aqui no átomo de hidrogênio, a letra H, esse primeiro que está aqui, repare que em cima do H existe o número 1, ou seja, mostrando que o átomo de hidrogênio possui um elétron. No átomo abaixo dele, na tabela periódica, temos a letra Li, que é o átomo de lítio. Repare que a letra Li, em cima dele, tem o número 3, ou seja, mostrando que o átomo de lítio possui 3 elétrons. O átomo que está ao lado dele é o átomo Be, berílio. Então, o que acontece? O Be tem 4 elétrons. O átomo de berílio possui 4 elétrons, tá bom? Então, o que acontece? De forma crescente, tá assim, ó. A gente começa com o átomo de hidrogênio, que tem 1 elétron, e a gente vai lá no outro lado da tabela, na parte direita, nós temos a letra He, que é o átomo de hélio. Repare que o átomo de hélio possui 2. Depois que você verificou o lado direito, você volta para o lado esquerdo e verifica que dá continuidade na numeração de elétrons. Número 3, número 4, passa para número 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois você volta, 11, 12. Por que eu estou dizendo isso? Porque na atividade que vocês vão fazer daqui a pouco, vocês vão consultar essa tabela para responder qual é o átomo. Não precisa colocar o nome completo, é só apenas as siglas, essas abreviações, essas letras que está na tabela periódica. Vai perguntar assim, qual é o átomo que possui o número 25? Você vê na tabela periódica, achou 25 e está aqui, ó, átomo Mn, ou seja, um átomo de manganês, tá bom? Então, repara o seguinte, nós temos
para finalizar, uma revisão desta aula de número 1 de Química, tá? Tudo que havia dito está aqui nessa revisão. Primeiramente, veja a aula, se você tiver alguma dúvida, reveja novamente ou pergunte para mim mais tarde, e depois você veja essa revisão. A revisão está assim, tá da seguinte forma: matéria é tudo que ocupa espaço. O átomo é uma partícula que compõe a matéria, ou seja, é a menor unidade de uma matéria. Molécula é a união de dois ou mais átomos. O átomo está dividido em duas partes, eletrosfera e núcleo atômico. A eletrosfera é a região do átomo onde estão as subpartículas dos elétrons. O núcleo é a região interna do átomo onde se encontram dois tipos de subpartículas, os prótons e nêutrons. E os elétrons são subpartículas do átomo de carga negativa, prótons são subpartículas do átomo de carga positiva, nêutrons, subpartículas do átomo que não possui carga. A quantidade de elétrons é o que diferencia um átomo de outro. E para finalizar, a tabela periódica, que foi feita para organizar os átomos dos elementos químicos de acordo com sua quantidade de elétrons. Então, finalizando essa aula, vocês vão vir no próximo link que eu vou mandar no grupo, no link que vai estar abaixo deste vídeo aqui também, só um momento, que neste link está a apostila, que nesta apostila eu coloquei o texto, que é a mesma coisa que está nos slides, a mesma coisa que eu expliquei, tá? Apenas a diferença é que neste texto não tem imagem nenhuma, nem tem imagem ilustrativa para explicar o assunto, tá? Então é a mesma coisa que eu expliquei nesta videoaula. Abaixo deste texto, a gente tem uma tabela periódica, tá? Quem não conseguir enxergar essa tabela periódica, eu vou mandar um outro link com uma tabela periódica separada, tá bom? Para vocês consultarem, porque essa tabela periódica vocês vão conseguir fazer uma questão da atividade. E na folha de número 3, dessa mesma apostila aqui, vocês vão copiar essas perguntas no caderno e respondê-las, tá? De preferência de caneta, porque na hora da fotografia, na hora de tirar foto, se for a lápis, tem vezes que dificulta a visualização. Então, vocês vão prestar atenção aqui, ó. Na questão de 1 a 3, vocês vão responder, tá? Na questão de número 4, que no caso aqui está 5, desculpe o erro, na questão aqui em seguida da questão 3, que seria a questão 4, mas está número 5, vocês vão colocar V para as verdadeiras e F para as falsas, tá? E na última questão, vocês vão fazer dois desenhos, né? Duas imagens ilustrativas. Desenhe um átomo de carbono, você vai desenhar aquele átomo de carbono com o núcleo e os elétrons, tá? Mas professor, quantos elétrons possui o átomo de carbono? Coloquei bem aqui, ó, C6. Ou seja, letra C representa na tabela periódica o átomo de carbono e o número 6 representa a quantidade de elétrons. Então você vai desenhar o núcleo do átomo de carbono e ao redor desse núcleo, vocês vão colocar 6 bolinhas, ou seja, 6 elétrons, tá? E na segunda imagem, vocês vão desenhar um átomo de hidrogênio. Quantos elétrons possui um átomo de hidrogênio? Coloquei aqui, ó, H1, ou seja, hidrogênio possui apenas um único átomo de elétron. Que acontece? Uma observação aqui é na questão de número 3. Consulte a tabela periódica e diga qual átomo possui a numeração. Ou seja, os elétrons. O átomo que possui a numeração 1, 2, 3, 6, 8, 13, 26, que átomo é esse? Por exemplo, vocês vão ver aqui na tabela periódica, o átomo que possui o elétron, que só possui um elétron, a numeração 1. Bem na tabela periódica está aqui, ó. Quem possui um elétron? Aqui, ó, H1, ou seja, átomo de hidrogênio. Então você não vai escrever hidrogênio, vai colocar só H e pronto. Só as letras representativas. Outro exemplo aqui. Qual é o átomo que possui a numeração 3? Vocês vão vir novamente na tabela, verificar aqui, ó, quem tem o número 3? Tá aqui, ó. Letra Li, é o átomo de lítio, tá? Então vai colocar só a letra Li e respondeu a pergunta. Depois você vai pesquisar novamente as próximas numerações, tá? Lembrando que nós temos vários átomos aqui. Vocês vão colocar cada letra de cada numeração dessa. De número 1, 2, 3, 6, 8, 13, 26. E com isso responde a terceira questão. Turma, como havia dito, vou mandar um outro link. O outro link é a tabela periódica
para caso alguém não tiver, não está conseguindo visualizar. Repare que nessa tabela periódica é a mesma coisa, porém só tem só uns números aqui embaixo, por exemplo aqui, ó, H, hidrogênio, abaixo do nome hidrogênio tem 1,008. Esse 1,008 é um outro assunto sobre massa, isso aí a gente vai ver uma possível aula se tiver tempo, tá? Mas o que vocês vão reparar é na letra e o número que está acima dessa letra, que representa a quantidade de elétrons, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, a aula de 02, lembrando que a aula 1, a aula 2 é na verdade, uma revisão dos conteúdos do primeiro ano ou primeira etapa EJA. Por que isso? Porque tem que ter uma revisão. Porque não adianta começar um assunto novo. Na verdade, todos os assuntos são novos, para todos os efeitos, né? Mas não adianta começar um assunto diferente da química se você esquecer aqueles conceitos básicos da química, né? O conceito de átomo, molécula, elétron, etc. Tá? Ou seja, essa parte inicial sobre o átomo é como se fosse o beabá da química, então todo mundo tem que saber. E não adianta você não estar lembrando ou esquecer o assunto, ou nunca viu, na verdade, e eu começar um assunto que vai, ao invés de facilitar, vai só dificultar, tá bom? Espero vocês na próxima semana. A todos um bom estudo. Até mais.